E se uma pessoa ansiosa e depressiva ficasse famosa? Vem que a dica de hoje mistura romance, fama e saúde mental. Oi gente, eu sou a Iane Simões do Minha Vida Literária e o vídeo de hoje é para trazer as minhas impressões de uma das minhas últimas leituras. Um romance bastante leve, mas que ainda assim traz a discussão de um tema bastante importante, que é a questão da saúde mental. E eu tô falando de Estrelato e Outras Coisas que Me Paralisam, romance de estreia da Nina Chilkowski, e vale dizer, o livro tá disponível para venda em formato impresso, mas ele também está disponível no Kindle Unlimited. Você pode garantir seu exemplar no link que está aqui no box de descrições. Em Estrelato, a gente vai conhecer a história da Ana Oliveira, uma jovem brasileira que ganhou um concurso para participar de uma série estadunidense famosa chamada Vocação, e que agora nos Estados Unidos ela é conhecida como Anna Oliver, e que ela está vivendo essa vida famosa, até porque a personagem dela só ia fazer uma ponta, ganhou um destaque muito maior, então agora ela tem um papel permanente na série. Ela precisa lidar com as consequências dessa nova vida. O fato de ser uma atriz latina morando nos Estados Unidos, a forma de como a personagem dela é vista por quem produz a série e como a personagem dela é aceita pelo público e as consequências que variam disso. E óbvio, lidando com questões de amizade e de amor. Porque a Ana se apaixonou por um dos colegas de trabalho dela, de quem ela é bastante próxima, mas ele é comprometido. E a Ana se sente extremamente mal de estar apaixonada por alguém que já tem namorada. Basicamente, são esses os elementos que formam aqui essa história, que, como eu mencionei, é uma história bastante leve. A gente tem uma leitura que é rápida, especialmente porque ela foca muito nos diálogos entre os personagens. Isso traz uma agilidade maior aqui e faz também com que a gente se sinta mais próximo dessas figuras. Não só da Ana, né, que é a protagonista, mas também do Deck, que é o interesse romântico dela, e principalmente do Willy, que é o melhor amigo dela, e que os três contracenam juntos. Eu acho que a autora foi muito feliz em como ela compôs esse trio, porque realmente a amizade entre a Ana e o Willy é muito gostosa da gente acompanhar. Ele é aquela figura que tá ali sempre dando apoio para ela e que vai permitir também que a gente tenha muitos momentos, né, de leveza, de bom humor, de diversão, mesmo quando a Ana tá passando por alguma das crises dela de ansiedade. E até mesmo a questão da saúde mental aqui aparece de uma forma leve. Esse não é um livro em que a autora vai se aprofundar completamente no tema, de se aprofundar na cabeça da Ana, por exemplo, mas que ela vai deixar muito explícito pra gente o quanto, né, a ansiedade e a depressão afetam a vida da Ana. Então a Ana tem que fazer, às vezes, um esforço dobrado para fazer coisas comuns do dia a dia, justamente porque muitas vezes ela precisa primeiro aplacar, acalmar a própria ansiedade, para depois poder fazer qualquer coisa rotineira, né? E tudo isso gera um desgaste muito grande, exige uma energia muito grande. Boa parte da nossa sociedade hoje enfrenta transtornos, né, de ansiedade, de depressão. Então quem passa por isso sabe muito bem como é, e a autora, ela bate muito na tecla do quanto a gente está falando de uma questão de saúde, do quanto essas são transtornos, e que, portanto, né, não dependem aí do bom humor de alguém para superar. São transtornos que vão exigir terapia e, em muitos casos, medicamentos para serem combatidos. E acho que esse é um ponto muito forte, né, do livro, a gente ter essa mensagem passada dessa forma e também passada de uma forma com leveza, para dar esperança justamente a quem também convive com transtornos como esse. Para Ana, esses transtornos, eles são, de certa forma, até quase como um tabu, é algo que ela sente a necessidade de manter escondido ali como um segredo, que ela não revela para todo mundo, porque ela tem receio, né, de como as pessoas vão tratá-la a partir disso. E ela tem a razão dela, né? A gente sabe que ainda existe, né, uma visão muito estereotipada, uma visão muito errada de transtornos mentais. Agora, né, especialmente em meio ao Setembro Amarelo, é um livro que tem tudo a ver com o tema e que a gente certamente vai ter muitas discussões aí pelas redes e tudo mais, como já vem sendo feito há vários anos. Então, é também muito interessante a gente ver a Ana passar por esse processo, né,
de superar essa própria visão que ela tem sobre ela entender, né, que ela pode falar sobre isso. E que é importante que ela, como figura pública, faça isso também, né? Não só pelo impacto que ela vai ter em outras pessoas, mas também porque isso significa ela tá olhando para ela tá entendendo quem de fato ela é. E como eu mencionei, ele é um livro que ele vai focar muito nas relações que a Ana desenvolve ali, de amizade, de amor. Então, né, para além das questões da ansiedade, da depressão da Ana, né, que preocupam ela no dia a dia, outra das grandes preocupações dela são os sentimentos que ela tem em relação ao Deck. E a gente vai ver bastante dessa proximidade dos dois e de como essa relação vai se desenvolver, inclusive quando a gente vai ter mudanças aí, alterações nos papéis que eles têm na série que eles interpretam. Como vai ser para Ana contracenar com alguém por quem ela é apaixonada e, mais do que tudo, como vai ser para ela ter que lidar com a reação dos fãs, já que a personagem dela vai estar dividida entre dois irmãos. Então esses são alguns dos conflitos que vão aparecer e que, obviamente, né, vão ser ainda mais intensificados por conta, né, de toda a ansiedade da Ana. E esse aqui é um livro que ele é bastante ágil, tanto porque a gente tem muitos diálogos e porque os conflitos são abordados de uma forma mais leve, e também pela própria característica narrativa dele. Então ele é um livro que vai contar os acontecimentos muitas vezes de formas mais resumidas, e mesmo quando a gente tem uma descrição da cena, essas descrições elas são mais externas. Então é mais como se estivesse realmente contando, por exemplo, a Ana olhou pro lado, ela mexeu no cabelo, ela falou com tal pessoa e ela sentiu tal coisa, mas ela não é uma descrição tão interna, então a gente não fica tanto na cabeça, nos sentimentos dos personagens, e isso vai fazer também com que a leitura seja mais rápida, mais leve. Foi uma história gostosa de acompanhar, mas que eu senti um pouco mais de falta da gente ter mais desenvolvimento, mais contexto, tanto da Ana quanto das situações que ela vive ali. Então, por exemplo, a gente não tem uma menção mais direta, mais evidente sobre, por exemplo, a idade da Ana. Tem uma passagem que a gente consegue estimar quantos anos ela tem, então ela tá no começo da casa dos 20 anos, mas essa é uma informação que seria importante ser dada pra gente lá desde o começo, até pra gente entender melhor, né, em que fase da vida ela tá, e a gente entender essa fase de amadurecimento dela também. E ele é um livro que ele começa já contando a vida da Ana em Nova York, e que a gente sabe por cima que ela ganhou esse concurso, que ela veio do Rio de Janeiro, que ela passou por essa grande mudança, mas a gente não sabe muito da vida pregressa dela, das dificuldades que ela enfrentou até chegar ali, o quanto isso impacta ela no dia a dia, as saudades que ela sente de casa, quais são as relações que ela ainda tem no Brasil, amizades que ela mantém, a relação dela com a família, poderiam ser trazidas, né, com um pouco mais de presença, até porque isso também ajudaria a gente a entender melhor a Ana e criar uma conexão maior com ela. Também em relação, né, à questão da saúde mental, é mencionado no livro, né, a importância de se ter uma terapia, por exemplo. A gente vê a Ana tomando medicação, mas seria importante também a gente ter de uma forma mais presente esse acompanhamento de terapia dela, né, até porque tem muitas questões que ela tá lidando com ela e que seria importante a gente ver, né, isso sendo trabalhado, né, em terapia, até pela própria questão do desenvolvimento da personagem, né, como ela tá passando por esse processo de transformação que vai culminar no fim que a gente tem aqui no livro. Como eu gosto de livros que se aprofundam no emocional, no psicológico dos personagens, eu senti mais falta dessa presença aqui, da gente ter mais partes narrativas na história, para além dos diálogos que trouxessem essas características. Mas isso também é muito uma questão de gosto, e o livro como tá, ele proporciona essa leitura que vai ser mais leve, que vai ser mais ágil, que é uma história gostosa da gente acompanhar ainda assim. Ficou a fim de fazer a leitura? Tem link pro livro aqui no box de descrição, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, já aproveita e deixa sua curtida, que essa também é uma forma de apoiar o meu trabalho e fazer com que o vídeo chegue a ainda mais pessoas. Se você ainda não tiver feito a sua inscrição aqui no canal, já clica também para se inscrever e ativa o sininho para não perder as novidades sobre os vídeos novos. E me acompanha lá no Instagram, que por lá a gente tem um contato diário ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.